Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar também cumprimentá-lo e agradecer a sua disponibilidade para hoje, juntamente com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, podermos trocar algumas opiniões, principalmente sobre as questões que o PSD e o CDS colocaram nos requerimentos, mas eu, apelando à disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, colocaria algumas outras e, obviamente, para o Sr. Secretário de Estado, na medida da sua capacidade e vontade, responderá. Em primeiro lugar, uma nota, não é bem uma questão, muito embora tenha agregado uma questão, é que, sem prejuízo dos relatórios que os grupos de trabalho levaram a cabo e apresentaram ao Governo, e obviamente sem para já abordar aquilo que o Governo fará em função das conclusões que lhe foram apresentadas, aquilo que para já salta à vista é que o Governo persiste, este Governo, numa perspectiva parcelar da política desportiva, que significa que ainda não se rompeu com uma prática antiga, infelizmente, em Portugal, que é a da total ausência de uma estratégia nacional para o desenvolvimento desportivo, perspectivada, planificada, e não me refiro apenas a uma carta de infraestruturas ou a uma distribuição territorial de infraestruturas, sejam de alto rendimento, sejam de desporto para todos, mas sim ao estabelecimento de objetivos concretos, estratégias em função desses objetivos, e obviamente um plano nacional desenvolvido também não de cima para baixo, como o Sr. Secretário de Estado entende que não deve ser feito a legislação, mas definido com todos os agentes e com todos os intervenientes e de preferência também de baixo para cima. Muito embora ele tenha que forçosamente harmonizar. E a primeira questão que lhe queria colocar é precisamente relacionada com isto. Além destes estudos que foram encomendados, destas reflexões e sugestões, pondera avançar de facto num plano nacional estratégico para o desporto, que redefina os nossos objetivos e que descreva e estabeleça quais são os mecanismos que o Estado vai ativar para garantir o cumprimento dos objetivos então fixados. Esse talvez seria o primeiro, a espinha dorsal, digamos assim, de uma política desportiva. Na ausência desse, pronto, não significa que tudo o resto pare enquanto não se tenha um plano nacional, como é óbvio, e saudamos a intervenção do Governo em todas as áreas, independentemente de muitas vezes podermos não concordar com elas. Eu gostava, só antes de entrar nos três relatórios que foram apresentados ao Governo e encomendados pelo Governo, de lhe perguntar, e o Sr. Secretário de Estado obviamente aqui responderá na medida da sua disponibilidade, sobre o regime jurídico das federações desportivas, qual é a situação atual de cumprimento da lei, tendo em conta que julgo que a todos os deputados têm chegado diversas manifestações de cidadãos preocupados com algumas federações, e eu gostava, se o Sr. Secretário de Estado tem alguma nota sobre isso, e também qual é a avaliação que faz dos centros de alto rendimento já construídos. Sobre os relatórios propriamente ditos, e Sr. Presidente, obrigado pelo reparo, entrarei na matéria. O Sr. Secretário de Estado disse agora que não considera que eles sejam da estrita esfera do desporto profissional. No entanto, são claramente, marcadamente dedicados ao desporto profissional. Portanto, nós não podemos conceber a profissionalização dos árbitros fora do desporto profissional. Portanto, ela será mais evidente quando vier a suceder ou quando viermos a fazer essa marcha, ela será mais evidente, obviamente, no desporto profissional, não será certamente no desporto amador que se exige a profissionalização do árbitro, embora possa acontecer, mas não terá a mesma expressão. E, bem, as SADs, as sociedades desportivas, escusado será dizer que praticamente se cingem ao desporto profissional, a sua grande incidência é no desporto profissional. Aliás, o desporto profissional, já não sei se são as SADs que andam em torno do desporto profissional, se é o desporto profissional que está em torno das SADs. E a outra matéria, a preocupação da proteção dos jovens talentos e jovens praticantes desportivos. O próprio relatório acaba por se incidir mais nas áreas em que o desporto profissional tem mais ponderação e mais peso. Portanto, não nos restam dúvidas que elas são de facto relatórios que incidem sobre essa matéria, o que não é em si mesmo um problema. Queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se sobre o primeiro relatório, aqui refiro-me ao das sociedades desportivas,
Está em cima da mesa a constituição de uma clearing house de transferências, porque o relatório é omisso, o Sr. Secretário de Estado agora falou disso, mas na procura que fiz, nas propostas que estão em cima da mesa, não surge a necessidade de uma fiscalização objetiva de todas as transferências. Posso ter feito uma leitura pouco aprofundada e, obviamente, o Sr. Secretário de Estado me corrigirá, mas se há ou não a intenção de, já que se vai, ou aparentemente se vai, e também é uma pergunta que lhe deixo, vai ou não vai aplicar algo desta natureza, ou propor propostas de lei com esta tipologia, já que se vai mexer no regime jurídico e no regime fiscal, porque é que não se dá um passo também para a transparência das operações financeiras correspondentes a transferências entre aspas, no mercado desportivo. Sobre a proteção dos jovens praticantes, Sr. Secretário de Estado, da nossa parte dizer-lhe apenas o seguinte: partilhamos muitas das preocupações que aqui estão no relatório do Grupo de Trabalho e inclusivamente até muitas das sugestões que são feitas, mas estranhamos o facto de o Governo se estar a preocupar mais neste momento, ou pelo menos assim parecer, com de facto um problema que existe principalmente nas modalidades com uma componente profissionalizante e mercantil e até industrial mais marcada, e ao mesmo tempo continuar a fechar os olhos a uma vasta camada de jovens que em Portugal tentam desenvolver o seu talento desportivo e que não conseguem em todas as modalidades, em muitas modalidades, e que são confrontados com a ausência de meios e muitas vezes são forçados a financiar o seu próprio treino e a sua própria preparação, até para participar em seleções ou para representar o país no estrangeiro, e que, já que o PCP entende que também estes jovens talentos desportivos não devem ser colocados fora do país e emigrar para buscar o seu sucesso no desporto, estranhamos que o Governo encomenda um estudo que, ao invés de aprofundar os mecanismos do Estado para apoiar os jovens atletas em geral, se centre no basquetebol, no handball, no voleibol e no futebol, onde existe, de facto, uma percentagem de estrangeiros nas ligas e nas competições que nos deve preocupar, mas esquecendo a restante estrutura do nosso sistema desportivo, que é, ao fim e ao cabo, aquela massa de jovens que pratica todas as modalidades, mas que não tem apoio do Estado para garantir a continuidade da sua preparação até aos mais altos patamares da competição. Muito obrigado, Sr. Presidente.